O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a honra de receber em nossos estúdios João Batista Oliveira, que eu tive a oportunidade de encontrar no Simpósio de Comunicação da Global Council of Sales Marketing. João, é um grande prazer tê-lo aqui para o nosso segundo programa e gostaria já de lhe fazer uma pergunta. Como fazer para equacionar essas diferenças entre o discurso masculino e feminino sobre o hominês e o mulherês? Sim, exatamente. Não é? E harmonizar a convivência no lar, no trabalho e principalmente no meio acadêmico. Já está querendo muito. Não, porque eu estou na academia, não é? Então você sabe que é duro. Eu sei. Meu querido amigo, primeiro, meu agradecimento por essa nova entrevista, realmente estar participando, olha só, estar participando do seu programa é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. E aqui nós temos uma justificativa para esse gerúndio. Estar participando significa uma ação continuada. Então, estar mais uma vez aqui significa estar participando do seu programa. É uma grande satisfação. Quanto a essa pergunta de difícil resposta, como harmonizar? Nós falamos na entrevista anterior das formas específicas como funciona o cérebro masculino e o cérebro feminino. Que o cérebro masculino é como aquele conjunto de caixas, então é um assunto por vez. O cérebro feminino é aquele amontoado de fios que tem tudo junto. Às vezes ele chega em casa e ela está aborrecida, mas chateada com ele. Ele abre a caixa do dia. O que eu fiz hoje que pudesse criar esse clima? Procura, não acha. Não é aí que ela procurou. De repente, um fio desencapado encostou no outro de um assunto de 5 anos, 6 anos, só que valeu agora. Ele não entende isso. Sim. Uma outra coisa que surge em decorrência disto, por essa sua capacidade de tanger vários assuntos ao mesmo tempo, ela também desenvolve várias atividades simultaneamente. Eu acho que num campo acadêmico é até difícil, mas por que a professora fulana fala disso, fala daquilo, cuida disso, cuida daquilo, e o homem está numa coisa de cada vez? Ora, em casa, vamos dar um exemplozinho para depois voltar ao raciocínio. Ela está com a leiteira, com o leite a ferver. Ao mesmo tempo, ela está ao telefone falando com a melhor amiga sobre as melhores amigas. E as crianças estão lá na sala e ela está olhando. Ela faz as 3 coisas, mexe ainda o feijão, tudo tranquilamente. Se ela vai ter que sair, ela pede para o cidadão fazer uma coisa só. Não peça mais do que isso. Meu bem, por favor, tome conta aí da leiteira para que o leite não derrame. Ele fica de plantão, só ali, só cuidando disso. E derrama. Uma coisa só, e derrama. E o pior é que ele ainda vai ter que ouvi-la dizer, puxa, mas logo hoje que eu limpei o fogão. Meu Deus do céu. É que o bendito do leite não derrama no dia anterior. Ele derrama no dia que ela limpou o fogão ou no dia posterior. Isto faz com que ela tenha esta capacidade e imagine que ele tenha também. Que ele possa também pensar simultaneamente em várias coisas ou fazer simultaneamente várias coisas. Ela passa a exigir isso dele. E ele acha que ela deveria respeitar os segmentos, os blocos, os momentos, tratar deste assunto, depois deste assunto, depois deste assunto, até para que ele possa organizar as suas caixas. Ele tem essa dificuldade. Se ele está dirigindo, por exemplo, e procurando um endereço, como eu fiz aqui hoje, em relação à nossa entrevista, ele tira o som do carro, do rádio. Ele não é capaz de ouvir o rádio e procurar o número. Se ele fizer isso, ele vai passar.
Pior ainda, se ele estiver dirigindo e ela estiver ao lado. Estiver falando, ele vai passar. Vai. E ela vai dizer, você passou. E ele vai justificar-se. É claro, você está falando comigo. Ótimo, ótimo. Não dá para ele ouvi-la falar e acompanhar alguma coisa que ele está vendo. O homem se concentra em uma coisa por vez. E isto tem a ver com a antropologia. Tem a ver com os tempos primitivos, da Idade da Pedra, em que as funções eram muito bem definidas, muito nítidas. A ele competia o papel de provedor. Ele tinha que prover a alimentação e segurança. Sim. Então, exato. Ele desenvolveu um tipo de olhar que se aprofunda, mas é como um canal. Ele vê uma coisa por vez, para que ele pudesse divisar ao longe o perigo ou a caça. Ela ficava com as atividades de zeladora, de protetora do lar. Cuidava de tudo. A comida. As crianças, a comida, a arrumação da toca, a elaboração de tudo aquilo que uma casa exige. E ela desenvolveu um tipo de olhar que se chama periférico. Ela vê 90 graus de cada lado, sem mover a cabeça. Ele faz isso? Não. Não, isso é uma coisa de cada vez. O tempo passou e isto se incorporou ao nosso cromossomos, ao nosso gene. É alguma coisa que se chama atavismo, está lá. E hoje nós agimos da mesma forma que naquela época, só que instintivamente, é uma herança genética. Se, por exemplo, ele está em um lugar que lembre aquele tempo primitivo, assim, tudo amplo, horizonte aberto, como numa praia, por exemplo, ele olha muito para um lado, para outro. Numa praia ele faz muito isso. Olha para um lado, para outro. Ela pensa que ele está olhando para outras mulheres. Imagine. Sim. E aí começa a beliscá-lo, começa a cutucar, começa a brigar com ele. Minha senhora, minha senhorita, isso se chama atavismo. É alguma coisa que ele faz instintivamente, sem saber que está fazendo isto. Por isto, a comunhão, a harmonização há de ser feita da maneira seguinte. O homem tem que saber que a mulher vai falar de várias coisas ao mesmo tempo. Prepare uma folhinha de papel, vai anotando, depois você vai elencar por ordem de pertinência e importância tudo aquilo que ela falou, porque ela vai despejar o caminhão de melancia. A mulher deve saber que se ela falar 10 coisas para o homem, 9 ele vai perder. Então ela fale uma por vez. Vamos tratar disso, vamos conversar sobre isto. O assunto agora é este. Ele vai assimilar, vai absorver e às vezes absolver, nem sempre, mas vai absorver. Depois que ele tiver feito todo esse procedimento, ela vai para outro assunto. O resultado é que saem ambos satisfeitos. O que não aconteceria se fosse de outra forma, ou seja, ela falando de muita coisa ao mesmo tempo e ele querendo ir item por item. Sim. Cada um sairia frustrado. Sim. Poxa, mas aquela mulher é incrível, ela parece uma metralhadora, ela fala tudo ao mesmo tempo, não entendi nada do que ela falou. E ela vai pensar, mas esse camarada é uma anta. Falei de algumas coisas e ele não pegou nada. Então é uma questão de respeito. Uma outra coisa, se me permite, claro, à vontade. Já extrapolando um pouquinho aí, é aquilo que se chama canais neurolinguísticos de comunicação. Visual, auditivo, sinestésico. O visual, que capta pelos olhos, é característica mais da mulher, que vê tudo e grava tudo, vê os detalhes, e que tende a falar mais rapidamente, porque a captação pelos olhos é muito rápida. E o homem que geralmente é sinestésico, mais tranquilo, mais devagar, uma coisa por vez, com tranquilidade, faz com que haja esse conflito. É necessário que ela observe que ele age desta forma, privilegiando o canal sinestésico, mais devagar. E ele tem que entender que ela privilegia
o canal visual, que é mais rápido. Houve um evento interessante, uma experiência interessante. Eu almoçava com um amigo, então presidente da Associação Médica Brasileira, um médico, portanto, um médico conhecidíssimo e respeitadíssimo aqui no Brasil e no exterior, tanto que presidia a associação de todas as associações do Brasil. E almoçávamos e eu comentei alguma coisa com ele sobre os canais. Ele disse, agora que eu entendi por que não deu certo. Falei, não deu certo o quê? Ele disse, eu precisava de uma secretária. Então, eu tracei mais ou menos os pré-requisitos e entreguei para a RH. RH me contratou uma secretária muito eficiente. Uma moça de boa aparência, excelente currículo, bons conhecimentos, mas não dava certo. Por quê? Porque ela vinha falar comigo e eu ficava nervoso. Ela começava a falar comigo e eu já ficava nervoso, porque ela falava muito rapidamente, falava muita coisa ao mesmo tempo. Resultado, sim, claro, não deu certo. Ele gosta de falar pausadamente, resolvendo caso por caso, fechando cada caixa e depois tratando de outro. E ela falava tudo ao mesmo tempo. Então estão aí algumas dicas de como harmonizar no lar, no ambiente de trabalho, no ambiente social e no ambiente acadêmico. Porque no acadêmico nós encontramos muitas também que falam 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. E elas se entendem, hein? Sim. Se são elas que estão conversando entre si, os assuntos, sim, são percebidos. Eu não sei se você concorda comigo, João Batista, mas o homem até desliga quando isso acontece. O homem tende a desligar, não ouve mais. Isso é verdade. Eu já notei que vários dos meus amigos em reunião desligam. Vários, né? Um fala assim, eu ligo a Lucia de Lammermoor e fico ouvindo mentalmente a minha ópera favorita. O outro fala assim, olha, eu ouço Elis Regina cada vez que essas três começam a falar. Assim de cara, se amam, mas não aguentam a quantidade de informação que vem junta. John Gray, no livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus é de John Gray. O meu audiolivro chama-se Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. Mas John Gray fala de um episódio em que o homem está dirigindo e, de repente, ele se impacienta, fica nervoso e elas perguntam por quê? Porque vocês não param de falar. Ora, elas estavam falando entre elas, ele estava dirigindo, não estava participando. Mas nem assim ele suportou, porque o homem tem uma outra característica. Ele desenvolveu hábitos solitários. Se ele tem um problema, ele não quer falar com ninguém. Ele quer ficar sozinho, ruminando os seus problemas, exatamente, entrando numa toca como um tatu. E a mulher, contrariamente a isso, ela desenvolveu hábitos solidários. Quando ela tem um problema, ela quer o quê? Conversar. Que a outra saiba, que a outra ajuda, que a outra comente. Se for só com a outra, ótimo, mas às vezes ela quer que ele escute. Sei. Aí complicou um pouquinho. E se ele chega em casa não querendo falar, não insista. Ele está falando com ele mesmo. Ele não quer nenhuma conversa externa. Ele quer direcionar o seu problema. Depois ele vem e aí ele fala. Se você perguntar, tudo bem, como foi hoje? Legal. E aquele assunto está indo. Ele não vai falar mais do que um monólogo ou dois, ou seja, uma palavra em monólogo. Ele não vai falar mais do que isso. Sim. Agora, João, me diga uma coisa. Como é que você chegou a tudo isso, fazendo tanta coisa como o seu currículo aqui nos informa? Como é que você chegou a essas vamos dizer assim,
essa tessitura, né? Esse tecer em conjunto de todas as ideias sobre o comportamento masculino e feminino? Talvez eu tenha que recorrer a Juvenal, que disse: eu sou homem e nada que é humano pode me ser estranho. Eu tenho paixão pelo ser humano. E uma outra característica, embora eu seja um homem calmo, eu sou irrequieto. Eu estou sempre procurando alguma coisa. Se eu tiver meia hora livre, eu vou ocupar essa meia hora aprendendo ou fazendo alguma coisa. A minha mulher fica horrorizada, porque saímos para viagens de recreio e eu levo meu notebook. Nós estávamos na Espanha, um grupo de amigos, e aí resolveram ir ao Museu do Prado. Marcaram de encontrar-se no lobby. Encontraram-se e perguntaram: e o Jota? Ele disse: ele vai ficar aí com a amante. Amante? Que amante? Ele disse: ele vai ficar aí com a Nete. Olha, eu já tinha ido ao Museu do Prado mais de uma vez, eu já tinha visto tudo. A característica do museu é que ele não muda, são coisas que lá permanecem. Sim. Então eu achei mais importante eu ficar com a internet, me comunicando, estudando, recebendo mensagens, transmitindo mensagens, etc. E é por isso. E eu procuro também conhecer, saber o porquê de algumas coisas. Por exemplo. É claro que você não está falando isso no vazio. Não. Claro que não. Não. Claro que não. Eu faço pesquisa, claro. Eu procuro as fontes de origem de tudo isso. Por exemplo, você já notou que quando um homem sofre uma comoção muito forte na região do cérebro, ele perde a capacidade de articular palavras? Sim. Ele não consegue falar. Já viu isso com a mulher? Não. Ela continua falando. E aí eu fui pesquisar e descobri que uma cientista canadense, Doreen Kimura, de Ontário, demonstrou que a mulher só sofre afecção na fala se a pancada, se a comoção for no lobo frontal. Caso contrário, nunca. E aí eu advirto aos cavalheiros. Não estou insinuando nada, muito menos induzindo. Mas lembre-se, só no lobo frontal. Meu Deus! Essa é uma pesquisa científica. E há outras. Temos tempo para isso? Temos. Para nós, homens, as cores são singelas. Você fala verde para um homem, está acabado, verde. Fala azul, ótimo. Fale azul para uma mulher. De imediato ela vai dizer: azul o quê? Azul marinho, azul celeste, azul sulferino, azul água e por aí vai. Ela dá todos os tons, 60 tons de azul. De azul, ou de verde, ou de preto, ou de cinza, ou de vermelho. Por que isto? Porque nós temos aqui, no globo ocular, entre a frente e o fundo dos olhos, alguma coisa ao redor de 120 milhões de células em forma de bastão. São responsáveis pela visão em branco e preto. E alguma coisa da ordem de 7 milhões de células em forma de cone, que são responsáveis pela visão colorida. Sim. Acontece que essas benditas células cônicas estão diretamente ligadas ao cromossomo X. Pronto. O homem é XY, a mulher é XX. De partida, de início, ela tem o dobro da capacidade de percepção de diversidade de cores. E aí eu brinco, é só ela para saber a diferença entre bege, havana, castor, areia, mostarda, mel. Só ela. Sim. Para nós é um amarelado e tá bom. É um amarelo mel, mostarda, pronto. Amarelo mostarda. Às vezes é mais escuro, menos escuro. Também dependendo do tipo de mostarda, você tem outro tipo de amarelo. Aí que está. Só que ela pede alguma coisa a você dessa cor, você traz e diz: não, mas não é essa cor que eu pedi. Então isso é científico. Tem alguma coisa a ver de fonte científica. É que eu pesquisei. Assim como pesquisei também nas tradições, nos hábitos, no comportamento do dia a dia, na vivência com a mulher. Por exemplo, eu percebi com minha mulher
que a mulher tem a tendência de privatizar o seu erro e socializar o dela. Como? Se você está dirigindo e erra, ela fala, você errou. Se ela está dirigindo e erra, ela fala, acho que nós erramos. Isso todas fazem. É uma ação conjunta, é uma parceria no erro. É o espírito de solidariedade, né? Agora, também tem uma coisa que a gente vê muito em fonética e fonologia, quem trata de fala, por exemplo, Sim. de fala e audição, dizem que a mulher fala muito mais do que o homem. Sim. Né? E realmente também não é isso que parece ser verdadeiro. O que acontece é que a mulher fala e tem uma oitava a mais que o homem na voz. Consequentemente, a voz da mulher é muito mais audível do que a voz masculina, que é geralmente uma oitava mais baixa. Não é? Então, gostaria de saber se você sabe alguma coisa a respeito disso, se a mulher fala mais do que o homem mesmo. Ela nasceu falando, né? Aliás, você pode observar que a menina fala mais rapidamente do que o menino Sim. e que ela agrega mais vocábulos em menor tempo do que ele. Isso na aquisição de línguas, quando a gente vê essa parte, os meninos sempre falam mais velhos que as meninas. As meninas já começam, com 1 ano, já começam a disparar, enquanto que E os não meninos, param mais. Jamais. E há estudos que informam que a mulher tem mais vocábulos comunicacionais para usar por dia do que o homem. O homem deve ter aí por volta de 4 a 5 mil, ela tem de 11 a 12 mil. Mais que o dobro. O resultado é que quando chega o fim do dia, ele já gastou todos os vocábulos dele. E todos os neurônios. Já acabou. Também. Ele não quer nada, quer só uma coisinha em 3 sílabas. Aliás, o velho Tim Maia dizia, eu quero sossego. É isso aí. Ele quer sossego. Eu quero sossego. Por favor, pare. Aí, se ela gastou muito, ela gastou uns 80% dos seus vocábulos. Tem ainda sobram 20, né? 20% para usar com quem? Com o marido. Pronto, está feita a briga. E aí ela fala, e você disse que o homem tem um comportamento diferente, realmente. Ela fala, ele faz de conta que está ouvindo, mas não está ouvindo. Exatamente. Com aquela paciência característica, sim, e ela falando. Sim. Se ela quiser brigar, é só perguntar, o que foi que eu disse? Exatamente. Como quando você soa, detached, sem importância. Por exemplo, bem, eu comprei um novo sapato. Verdade. Não é? Nossa, eu estou tão interessado em comprar um carro. Pronto. Quer dizer, todas essas coisas, mostram que você não está nem prestando atenção no que ela está falando e que realmente como você responde a pergunta é que nos dá a possibilidade de análise do detachment, quer dizer, você não está nem ali para o que ela está falando. Ou seja, aquilo que para ela é importantíssimo, para ele não tem nenhuma importância. Por exemplo, eu vi nossa vizinha hoje. Acabou. Matou. João, antes que nós finalizemos o programa, eu gostaria de perguntar a você onde o telespectador poderia encontrar os seus livros, em que livraria, em que editora. Você poderia falar a respeito dos 3 que foram mostrados no primeiro programa? Pois não. Os 3 mostrados no primeiro programa são Boas Dicas para Boas Falas, Orientações para a Comunicação Verbal, a Comunicação Falada. O outro se chama Mostrando a Língua, chamando a atenção para desvios e descuidos para com a língua portuguesa. E o audiolivro, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. Essas obras todas são distribuídas por internet. Então tem que entrar no meu site, JB Oliveira. jboliveira.com.br www.jboliveira.com.br www.jboliveira.com.br Isso.
Lá estão à disposição esses livros. Anunciamos também palestras, cursos que ministramos. Sim. Temos ali algumas entrevistas interessantes, uma delas com a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, em Lisboa, a falar sobre a língua portuguesa do Brasil e de Portugal, as diferenças, sobre oratória. Sim. E tudo mais. Eu gostaria muito de receber a visita de seus telenautas. Muito obrigado pela sua presença. Foi realmente fantástica, tanto a lecture como essas duas entrevistas, e espero tê-lo novamente em nossa companhia numa futura aula aberta no GEP, no Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade. E também gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.